Vamos lá, mano, sem enrolação, velho. Acidentes bizarros em parques de diversões, mano. Parece que esse aqui é o primeiro episódio. Noite de abertura da Ohio State Fair, em 26 de julho de 2017, a cidade de Columbus estava tomada pelo clima típico de um Ó, grande bem evento anual. aglomerado, hein, mano. Luzes, música e Lugar longas filas movimentado. marcavam o início das festividades. Entre as pessoas que aguardavam para entrar em um dos brinquedos mais chamativos do parque estava Tyler Gerald, de 18 anos, recém-formado no ensino médio e recentemente alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ó, Ao lado dele estava Kazaya Lewis, sua namorada. Para Tyler, já tinha aquela um seria a futuro última brilhante, mano, pela diversão frente. antes de partir para o treinamento militar. O brinquedo escolhido foi o Fireball, uma grande atração do tipo Bola de pêndulo, fogo? capaz de girar os passageiros a cerca de 13 rotações por minuto, elevando-os aproximadamente 12 metros de altura. Às 19h24, no momento em que o equipamento atingia o ápice do movimento, uma falha inesperada ocorreu. Nossa, mano. Caraca, pior que... Ah lá, mano, é isso que eu queria evitar. É isso que eu queria Um evitar. estalo Só que o metálico YouTube conseguiu ecoou burlar, pelo mano. parque. Em seguida, uma fileira inteira de assentos, ainda com os passageiros presos, se desprendeu do braço do brinquedo e foi lançada para fora. Fragmentos de Nossa, metal mano. e corpos foram arremessados em várias direções. Mano, eu sei que não é momento pra falar isso, mas sabe qual é a sensação que eu tenho, velho? Tipo, tinha visto isso lá daquele do avião que caiu no meio da avenida e desse aqui agora, mano. Mano, tem, tipo, muita vibe de premonição, mano. Tem muita vibe de premonição. Tipo assim, eu sei que é muito desnecessário falar isso, ainda mais de um vídeo, né, pesado, assim, com cenas fortes, assim, mano, mostrando realmente, não, claro, tá com desfoque, mas mostrando a queda, tudo, mano. Cara, tipo assim, passou muita vibe de premonição, mano. Testemunhas relataram que É, mas dois isso daí no parque de passageiros diversão, se não me chegaram a engano, ser no segundo projetados a filme é quase desse jeito, 6 mano. No metros parque de de diversão, no distância 3, eu não antes de lembro ao atingirem o certo. concreto, enquanto outros foram feridos por destroços que se espalharam pela área. Nossa, mano. Tyler Gerald morreu instantaneamente, É, morreu arremessado na para hora, fora da cada estrutura. impacto. Outras 7 pessoas foram levadas às pressas para hospitais da região, várias em estado crítico. Kazaya sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo ossos esmagados e múltiplos traumas internos. O processo de recuperação foi longo e doloroso, envolveu múltiplas cirurgias, meses de reabilitação e anos de tratamento Ela sobreviveu, psicológico, boa. resultando em É, custos mano. médicos que ultrapassaram 2 milhões de dólares. O Caraca, velho. legista do condado confirmou que a causa da morte de Tyler foi traumatismo severo na cabeça, no tórax e na parte inferior do corpo. Seu pai o descreveu como um jovem com objetivos claros e planos promissores para o futuro, todos interrompidos naquela noite. O caso ganhou repercussão nacional, especialmente porque o Fireball havia passado por várias inspeções nos dias anteriores, incluindo na manhã do próprio fatídico dia. Ainda assim, a investigação revelou um problema que não podia ser identificado visualmente. Cara, eu não teria coragem de gravar perto assim não, mano. KMG International, o tubo de aço central que sustentava o braço do pêndulo apresentava corrosão interna grave. Nossa, Ao longo dos velho. anos, o uso contínuo do brinquedo, aliado à exposição constante à umidade, desgastou progressivamente o interior do tubo de aço, reduzindo sua espessura e comprometendo a resistência da estrutura. Nossa. Tipo assim, eu sei que eles não sabiam. Eu sei que eles não sabiam. Mas, cara, de tempos em tempos, assim, é sempre bom, mano, dar uma revisada, assim, mano, até interna. Às vezes não precisa de uma reforma, mano. Evitar problemas desse jeito. Por mais que eles, não sei se dava pra ter feito isso, é uma solução, cara. Assim que eu vejo com clareza. Tipo assim, pô, faz a revisão, sabe? Tipo, ver como é que tá o material, não somente no exterior, mas no interior em si, cara. Pra evitar problemas como esse, pra ver se não precisa de uma reforma, sabe? Tipo, deixar o brinquedo fechado. Eu sei que às vezes pode até ser a atração principal, né, do parque, mas, mano, pra evitar acidentes sérios assim, mano, pra não ocorrer, é sempre bom você já tá, tipo, tá ligado? Atento, mano, nessas revisão aí,
Já, tipo assim, analisando de forma mais profunda pra tá evitando tais problemas, velho. Quando o brinquedo atingiu a velocidade Sinistro, mano. máxima naquela noite, o componente não suportou a carga e acabou cedendo, Aham. resultando em uma falha estrutural total. E aí resultou Após o nas acidente, mortes. parques em diversos estados suspenderam atrações semelhantes ao pêndulo para Aham. inspeções emergenciais. Aí, ó, ficou Em de lição. 2020, o estado de Ohio Deu exemplo. aprovou a chamada Lei de Tyler, que passou a exigir inspeções mais rigorosas e detalhadas, Aham. incluindo Aí, ó, foi o que eu testes falei estruturais praticamente, mano. obrigatórios e documentação de todos É a os solução com componentes. clareza. Fazer uma revisão 2024, bem a severa, justiça velho. decidiu a Olhar o favor das interior, vítimas ver se não em tá nada processo enferrujado, contra algum a fabricante do parafuso brinquedo. quase E solto, Kazaia mano, pra recebeu uma evitar indenização tais de acidentes, 20 velho. milhões de dólares. Ainda assim, para a família de Tyler, nenhuma decisão judicial poderia trazê-lo de volta à vida. Não, Apesar o da estrago já foi tragédia, feito. o Fireball continua operando sobre outros Fica nomes só a dor, em mano. diferentes estados americanos, incluindo em O negócio é outras sentir a feiras dor, em Ohio, viver a vida. até os dias de Com o hoje. passar do tempo, a dor O vai fabricante garante que tá todos os indo modelos até foram virar uma cicatriz reconstruídos já no segundo coração. novos padrões de inspeção e são agora seguros. Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, Opa, meu velho. não esquece de deixar seu like, Deixa o like, se no canal inscreva e ativa ativar o sininho, das rapaziada, notificações. mano. Bora que dá-lhe Isso que me ajuda dá-lhe. muito a continuar arquivando os Passa no relatos canal do mais mano, o sombrios da conteúdo dele é internet. muito top, Dito velho. isso, Tem 3 de volta pro tópicos vídeo. aí, negócio de desastre, Quando né? Tyree Sampson, E de 14 anos, se também acomodou divisa em de seu pegar de assento terror no aí topo de de uma torre sobrenatural, de mano. queda O conteúdo livre do cara é em Orlando, massa, velho. algo Passem lá, mano. imediatamente lhe causou desconforto. A trava no peito não parecia firme o suficiente. Nossa, ô. E a sensação Cara, eu vou te falar, mano, é muita vibe premonição isso aqui, mano. Muita vibe. de insegurança permaneceu durante toda a subida. Em dezembro de 2021, o Icon Park havia inaugurado o Orlando Free Fall, apresentado como a torre de queda livre mais alta do mundo, com Nossa. cerca de 130 metros de altura. A atração prometia uma queda vertical que Fez atingia revisão, mano? aproximadamente Eles fizeram a revisão? 120 km por hora de velocidade, com os assentos inclinados para a frente antes da súbita descida. Tyree estava em Orlando vindo de St. Louis, participando de um programa de futebol americano. Da hora. Com 1,96 m de altura e pesando cerca de 154 quilos, ele sonhava em se tornar jogador profissional. Boa. Naquela noite, já havia sido impedido Tá de correndo entrar atrás. em outros brinquedos por conta de seu tamanho. Mesmo assim, por volta das 23h30, os operadores permitiram que ele embarcasse no Free Fall. Durante a subida, Tyree Ou seja, então a trava de segurança não foi eficiente nele por causa do tamanho, velho. demonstrou causa da um certo altura? incômodo. No topo, após a breve pausa característica da atração, o sistema foi liberado. Ah, Poucos segundos depois, quando os freios magnéticos começaram a atuar, Tyree escorregou para fora do assento e caiu. O momento foi registrado por visitantes no local. nossa, Meu trabalho mano. é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas A tarefas. trava de segurança Eu não começo conseguiu despejando travar, mano. Por causa do tamanho dele. Nossa, velho. Ai, mano. Mano, olha o barulho, cara. Você vê, tipo, o impacto dele no chão, mano. Foi queda livre, mano. Tyree foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em vídeos gravados logo após o acidente, operadores em pânico confirmaram que a luz de segurança estava verde, indicando que o sistema apontava o travamento correto. Cara, eu tô me perguntando, mano, se a trava não funcionou por causa do tamanho do cara ou se teve algum erro no sistema, mano, por falta de revisão essas coisas. Eu entendo a frustração, tipo assim, se foi realmente por causa da altura do cara, mano, tamanho, essas coisas, eu entendo a frustração do cara de que não tá conseguindo ir em nenhum brinquedo, né, porque infelizmente tem o limite ali de altura, né, mas se tem um limite é pra, né, gerar ali a segurança, mano. Aí ele acabou morrendo por causa disso, cara. Pode ter sido porque o sistema realmente não estava preparado, né, pra gente assim do tamanho dele, mano. E não conseguiu travar, por mais que deu o sinal verde, né? Infelizmente deu essa consequência, cara. A vida. Perdeu a vida.
Um futuro brilhante, mano, pela frente. Nossa, mano. Teve que censurar, velho. A investigação revelou algo chocante. Alguém havia manipulado o sensor do assento manualmente, enquanto os demais assentos Tá, não foi por causa do tamanho, mas por causa de alguém sabotou o brinquedo, apresentavam mano. uma folga dentro dos limites permitidos. O assento do jovem possuía uma abertura mais do que o dobro do padrão. Ó, O sensor tinha sido reposicionado de forma a enganar o sistema, liberando a operação mesmo sem garantir a contenção adequada. O manual do brinquedo estipulava um peso máximo de aproximadamente 130 quilos, limite que foi ignorado, e alertava explicitamente os operadores para garantirem que os passageiros de maior porte coubessem dentro do contorno dos assentos. Do contrário, eles não poderiam embarcar. Além disso, a atração não possuía cintos de segurança auxiliares, presentes em outras torres de queda semelhantes, mas o fabricante insistiu que seu sistema cara, eu não de teria travamento coragem de duplo brinquedo era assim, mano. suficiente. Eu não tenho coragem. 3 meses após a inauguração, e com apenas uma inspeção de segurança concluída, o Orlando Freefall foi desmontado e removido do parque. O caso passou a ser tratado como uma Caraca, tragédia que mano. poderia ter sido evitada, e a família de Tyree Sim. processou o parque, os operadores e também o fabricante, alegando ausência de placas de limite de peso e negligência por parte dos funcionários. Em 2024, o julgamento Caraca, finalmente mano, é chegou pra ao ter. fim, É que eu não sei quando sabotou, mano. Se foi ali na empresa hora, se foi responsável bem pelo antes, parque, velho. Porque a pagar uma era bom ter indenização feito de uma revisão. 310 milhões de dólares à família da vítima. Caraca, mano. Na tarde de 2 de junho de 2015, E ficaram uma falha milionários. técnica considerada comum no parque Alton Towers, no Reino Unido, se transformou em um dos acidentes mais graves da história dos parques temáticos britânicos. Uma sequência de decisões equivocadas faria com que um trem lotado de passageiros, viajando Não, quase montanha-russa é um dos que 150 mais precisa de km/h, revisão, mano. colidisse com outro veículo parado, deixando várias pessoas lutando por suas vidas. Nossa. O Alton Towers é o maior parque temático do Reino Unido, Ah, recebendo craque, cerca mano. de 3 milhões de visitantes ao ano. Nele, a montanha-russa The Smiler, conhecida por suas 14 inversões, operava com até 5 trens simultaneamente. Como a maioria dos brinquedos desse tipo, para evitar colisões, a atração utilizava um sistema automático de blocos. Esse sistema divide os trilhos em segmentos, onde apenas um trem é permitido por vez. Assim, se um trem entrasse em um bloco já ocupado, o sistema interromperia toda aquela operação. Naquela tarde, após um alerta, o sistema foi colocado em modo de manutenção e alguns testes foram realizados pelos engenheiros do parque. Durante o último teste, um dos trens vazios perdeu velocidade devido aos ventos fortes e parou em uma seção da pista. Nossa, olha Os aí, operadores mano. não perceberam essa parada e um novo trem, agora com passageiros, foi liberado, normalizando a operação. Nossa, Ao mano. receber o alerta de bloqueio e sem Já era verificar tarde. visualmente a pista, um dos engenheiros optou por reiniciar manualmente o sistema, acreditando se tratar de um erro residual já Nossa, resolvido. pela falta de atenção, Às mano. 13h50 da tarde, o trem com passageiros entrou em alta velocidade na seção ocupada e colidiu frontalmente com o trem parado. Nossa, O velho. impacto foi extremamente violento, com cerca de Arremessou. 12 colisões Acho que arremessou. sucessivas até que ambos os trens parassem Ó. completamente. Ó, aí pegou velocidade, porque é uma descida. Ó, aí fez a subida. Nossa! Aí já foi na parte da colisão ou no que parou?
you know, I was looking at my phone, I thought that ain't gonna happen. Ô, mano, é por causa disso, mano. O YouTube precisa de dinheiro. Ele quer dinheiro, quer dinheiro. Precisa de dinheiro, né, mano? Quando os trens finalmente pararam, o vagão de passageiros ficou inclinado a 45 graus, suspenso a 6 metros do chão. O resgate foi extremamente demorado e no total foram necessárias entre 4 e 5 horas para retirar todos os passageiros dos destroços. Nossa, velho. Felizmente, nenhuma morte ocorreu, Boa. mas várias pessoas sofreram Graças a ferimentos Deus, velho. permanentes, incluindo amputações. Boa. A empresa responsável foi multada em 5 milhões de libras. Calma lá, como... Não teve nenhuma amputação, né? Calma lá. Mas várias pessoas sofreram ferimentos permanentes, incluindo amputações. Nossa, mano. A empresa responsável Nossa, foi véi. multada em 5 milhões de libras e a atração permaneceu fechada por 9 meses para revisão de protocolos e sistemas de segurança. As investigações apontaram falhas graves de treinamento, comunicação e procedimento e concluíram o óbvio. Um único passo, confirmar visualmente a pista, teria evitado o terrível acidente. Em uma tarde de agosto de 2021, no Parque Cedar Point, em Ohio, visitantes aguardavam na fila de uma das montanhas russas mais conhecidas do mundo. O Top Thrill Dragster prometia uma experiência extrema: sair do repouso absoluto e atingir mais de 190 km por hora em menos de 4 segundos. O percurso inteiro durava apenas 17 segundos de pura adrenalina. Rachel Rod, de 44 anos, estava no parque acompanhada de seu pai e não era, naquele momento, uma das passageiras do brinquedo e estava apenas aguardando na área próxima à fila quando o trem iniciou mais um lançamento. O Dragster, inaugurado em 2003, havia sido por anos a montanha russa mais alta e rápida do planeta, com um sistema hidráulico capaz de impulsionar os vagões até o topo de uma torre de 128 metros, antes de despencar em uma descida quase vertical, seguida por uma torção em formato espiral. Nossa, mano. Naquele domingo à tarde, enquanto um dos trens completava a subida pela torre, algo inesperado aconteceu. Testemunhas viram um objeto escuro se desprender do vagão e cruzar eu ia falar da em fumaça. alta velocidade. Eu ia falar dessa Em fumaça. uma fração de segundos, a peça atingiu violentamente Rachel na parte de trás da cabeça, bem na região da nuca. Morreu Ela na hora. caiu imediatamente no chão, gritando de dor. Entre os que prestavam os primeiros socorros estava David Valov, um enfermeiro registrado que também aguardava na fila. Ele e outros visitantes improvisaram atendimento foi logo na até a nuca chegada dela, das velho. equipes de emergência. Vai logo na nuca, mano. There was something like this big that came on. I have nobody knows. That's the thing. I checked everything we could. I walked the whole thing. I couldn't find anything. So that's what I mean. We all saw it fly off. The top of one of those things and shot downwards. Like I said, I'm a deputy for the Lorraine County Sheriff's Office, so I ran to her, and everybody's flagging down. It had been like this big. We don't know what it was, and there was a ton of people around her, so I don't know if somebody picked something up. Right. Or what's your name? Nossa, velho. Cara, bem na nuca, mano. I need to go back to shore. Chief, I already talked to dispatch. Rachel gritando de dor. Por isso tem que fazer revisão, mano.
Rachel foi levada às pressas ao hospital com traumatismo craniano grave, sendo internada em estado crítico na UTI. Mais tarde, as autoridades identificaram o objeto responsável pelo impacto. Véi. Tratava-se de uma placa metálica em Olha formato isso aí, de L, mano. conhecida como placa de sinalização de proximidade, do tamanho da palma de uma mão adulta. Essa Nossa, peça pegou em ficava cheio na fixada nuca, na parte mano. traseira do vagão e Ele tinha é a função de de ferro, se comunicar com o sistema de controle do brinquedo, indicando a posição exata do trem ao longo dos trilhos. Durante a descida da torre, a cerca de 130 metros de altura, a placa se soltou junto com parte de seus parafusos, transformando-se em um projétil mortal. Aí, ó. Imagine criar um E aplicativo acertou com logo a sua menina, assinatura, mano. Só com o poder da imaginação. Conheça a base. Cara, só tem AD, investigação mano. concluiu que os parafusos É por isso que eu falharam gosto de forma abrir em outra súbita, aba, mano. Cair rompendo-se evita esses AD, só que parece que o YouTube sob uma detectou, carga mano. excessiva. Agora, embora o brinquedo tivesse passado por inspeção apenas 3 meses antes, os peritos identificaram um histórico preocupante. Parafusos Nossa, haviam sido substituídos diversas vezes nos meses anteriores, e registros de manutenção indicavam que 16 parafusos do sistema de freios haviam sido reapertados apenas 2 dias antes. O Top Thrill Dragster não era estranho a incidentes. Em 2004 e novamente em 2016, visitantes já haviam sido atingidos por detritos, embora sem ferimentos graves. Após quase 2 décadas de operação e cerca de 18 milhões de passageiros transportados, o brinquedo foi desativado permanentemente em agosto de 2023. Vai fechar o brinquedo. Em 2024, o parque anunciou sua reabertura sob um novo nome, Top Thrill 2, com um sistema de lançamento totalmente redesenhado. O estado de saúde de Rachel nunca foi divulgado publicamente. Em uma Ela sobreviveu? breve nota divulgada dias após o acidente, sua família informou apenas que ela lutava pela vida e pediu privacidade. A mulher, que nem nunca chegou a embarcar no brinquedo, teve sua história drasticamente redefinida. Então. Nossa, velho. No dia 7 de agosto de 2016, Scott Schwab levou seus 4 filhos ao Parque Aquático Schlitterbahn, no Gêmeos? Kansas. Antes de se separarem para explorar as atrações, ele fez um pedido simples: que eles cuidassem uns dos Parque aquático? Entre os brinquedos mais aguardados estava o Veruct, à época o toboágua mais alto do mundo, com 51 metros de altura. Nossa. O trajeto começava com uma queda íngreme que levava os botes a velocidades próximas a 110 km por hora, seguida por uma subida abrupta e uma segunda descida até o solo. 3 pessoas viajavam juntas em um bote rígido, presas por cintos de velcro, sobre uma estrutura coberta por redes de proteção, sustentadas por arcos metálicos. As imagens a seguir são de uma atração em outro parque aquático, semelhante ao Veruct. Ah, sim. Alright, have fun, guys. Aí vai descer. Aí você vai pegando velocidade. Pegou o tranco, aí passa pela primeira subida aí. Aí depois pega a descida e chega no final do brinquedo. Not too bad. Um dos meninos, Caleb Schwab, de 10 anos, decidiu embarcar naquela aventura sozinho, enquanto os irmãos aguardavam na parte inferior. Tá, agora você quer o do atendia parque. os Tá, aqui requisitos foi só de uma altura e demonstração. peso, e Como ao o cara explicou, alcançar foi o só uma topo da demonstração. atração, Agora vai ser foi o do parque pesado e original. acomodado na parte dianteira do bote, acompanhado por 2 mulheres de outro grupo. Durante a subida, após a queda principal, o bote perdeu o contato com o trilho e ficou sob o ar. Os 3 ocupantes foram arremessados violentamente contra a rede de Nossa, proteção. mano. E um dos arcos metálicos atingiu o pescoço de Caleb com tanta força Ai, que o velho. ferimento foi fatal. Nossa, O corpo do menino mano. foi lançado para fora do bote e deslizou separadamente até a base da atração, onde uma multidão os aguardava.
Funcionários e visitantes perceberam imediatamente que algo grave havia ocorrido. Bombeiros que estavam no parque tentaram prestar socorro, mas Caleb faleceu instantaneamente. Na hora, por causa... As duas mulheres sobreviveram, com ferimentos Caraca, graves mano. no rosto e na cabeça, sendo levadas ao hospital e se recuperando posteriormente. Nos dias seguintes, surgiram relatos alarmantes. Passageiros afirmaram que as cintas de velcro frequentemente se soltavam durante a descida, ou que seus botes também haviam ficado momentaneamente no ar em ocasiões anteriores. Registros indicaram que desde a inauguração do brinquedo, Cara, agora me pergunta, se eles já tinham sacado essa, provavelmente deve ter tido feedbacks, né? Ó, o brinquedo, o cinto aqui às vezes tem uma vontade de soltar. Às vezes, dependendo ali da subida, o barco, ele, né? A boia, na verdade, ela dá uma leve subidinha. Só que isso aí já meio que já deixa os funcionários atentos, mano. É sempre bom fazer revisão disso aí, ao velho. menos 13 pessoas Infelizmente, já haviam né, se que a ferido gente ou viu serem aqui, às vezes tem que lançadas ter contra a mortes rede pra de poderem proteção. ficar ligados, né, mano? Ali Se ficou tocarem claro nisso. que o Veruct nunca havia sido plenamente seguro. Assim, o brinquedo foi fechado e demolido. No entanto, para a família Schwab, o passeio que deveria ser apenas mais um dia de lazer terminou de forma completamente trágica Traumático. e irreversível. Aham, traumatizante. Caraca, mano. Caraca, mano, o pior é que, tipo assim, são cenas fortes, mano, mostrando, tipo, a queda certinho. Por exemplo, aquele cara lá, mano, que ele ia virar ele queria, né, virar jogador profissional, mano. Ele, mano, deu pra escutar o barulho certinho, mano, do impacto dele no chão, cara. Cara, sinistro.